Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia, com um novo conteúdo, o do sistema digestório. Tudo bem? Para esse conteúdo, nós vamos utilizar o material disponibilizado pelo professor Dr. Tiago Maurício Francoi, professor da USP, na Universidade Escola de Arte, Ciência e Humanidade, ECAI. Essa aula do professor Tiago está disponível no edisciplinasusp.br nesse endereço aqui. Caso você queira utilizar a aula do professor Tiago como um roteiro de estudos para saber como estudar, onde focar nos diversos assuntos a respeito do sistema digestório, a aula está disponível neste local para consulta e utilização, tudo bem? Então vamos começar com o que o professor Tiago nos apresenta, que é o nosso maior, não vou dizer o nosso, mas o meu maior prazer, que é comer, deglutir, ingerir carboidratos, lipídios e proteínas. Essa condição, essa necessidade fisiológica nos acompanha desde as células mais primitivas, a capacidade de obter nutrientes. É claro, existem as células autotróficas, aquelas que podem produzir sua própria forma de alimento, mas todas as células heterotróficas, todas as células animais, por exemplo, precisam ingerir alimentos, obter alimentos a partir do ambiente externo. E esses alimentos, eles são adquiridos de forma complexa e precisam ser decompostos em suas unidades fundamentais para que possam ser absorvidos pelas células e utilizados nas células no seu metabolismo celular, pelo metabolismo celular específico de cada célula. Então, o que a gente vai ver hoje, começar a ver no sistema digestório, é a forma com que a gente obtém, processa e biodisponibiliza essas moléculas para que as nossas células se nutram e possam desenvolver, a partir disso, o seu metabolismo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção: o sistema atualmente não, já faz um monte de tempo, o sistema é chamado de sistema digestório, tudo bem? Ele não é mais chamado de sistema digestivo. Por que eu falei que não é atualmente, não é tão recentemente? Porque essa regra mudou em 1997, eu ainda estava na faculdade ainda quando essa regra mudou. No entanto, alguns livros que foram lançados antes de 97 ainda trazem a nomenclatura sistema digestivo, tá? Então eu trouxe aqui o livro que a gente trabalha na disciplina. Eu uso esse livro aqui, ó, Anatomia e Fisiologia Humana, Jacob Franconi. Tá na editora Guanabara, tá na 5ª edição. A 5ª edição desse livro é de 1990, tá? Então ele, como é o livro mais abundante da nossa biblioteca sobre fisiologia e anatomia humana, é o livro que eu uso de material base para a construção das aulas e para mim estudar e discutir com vocês os conteúdos. Ele ainda traz o termo sistema digestivo, tá? Então atualmente a gente chama de sistema digestório. Todos os textos e os livros que abordam sistema digestivos, eles são anteriores a 97, ok? Então, quando vocês forem estudar, tem ainda essa diferença, dependendo do livro que vocês estejam utilizando como ferramenta. Então, aqui o professor Tiago traz a seguinte distinção: nosso sistema digestório é dividido em trato gastrointestinal e os órgãos acessórios ao sistema digestório. O trato gastrointestinal, ele é um tubo que inicia-se na boca e termina no ânus e faz uma expansão na região do estômago, tá? Então, do que ele é feito? Ele é composto da boca, da faringe, do esôfago, do estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. No intestino grosso a gente vai ter o reto e o ânus, tudo bem? Aqui a gente tem os órgãos acessórios que ajudam a digestão realizada no tubo ou no trato gastrointestinal. A gente tem que órgãos são esses? Os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Então, os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e os pâncreas são órgãos que estão assessorando
a digestão. E a gente vai ver a função de cada um desses órgãos acessórios dentro do processamento do alimento durante a digestão. Então aqui a gente tem o corpo humano com a sua divisão. Então a gente tem a boca, que contém os dentes e a língua, né? A cavidade oral. As glândulas salivares, que podem ser as glândulas sublingual, a glândula salivar submandibular e a glândula salivar parótida, 3 glândulas salivares que vão lubrificar o bolo alimentar durante o processo de mastigação. A gente tem o esôfago, que vai levar o bolo alimentar até o estômago. No estômago, a gente tem a conexão do estômago com o intestino delgado a partir do duodeno. O duodeno é a parte inicial do intestino delgado. E o intestino delgado pode ser dividido em 3 partes: duodeno, jejuno, que é a parte medial e a mais longa do intestino delgado, e o íleo, que é a porção final do intestino delgado, onde há a conexão com o intestino grosso. O intestino grosso se associa ao íleo, e aí a gente tem o colo ascendente. O intestino delgado começou aqui em cima, perto do estômago, e ele tem essas várias circunvoluções aqui, essas várias voltas, para aumentar o volume da área de absorção dos nutrientes. Aqui no intestino grosso, a gente vai retirar o pouco nutriente disponível e vai formar o bolo fecal pela desidratação desse bolo fecal. Tudo bem? Então a gente começa aqui a partir de baixo com o colo ascendente. O colo ascendente vem até perto do diafragma e aí ele se converte em colo transversal, porque ele está cortando o corpo na transversal, esse colo transversal. A partir disso, a gente tem o colo descendente, que é a última parte do intestino grosso. O intestino grosso vai finalizar no reto, no canal anal e no ânus. Além disso, esse daqui é o nosso trato gastrointestinal. Além disso, a gente tem o fígado, a gente tem o pâncreas, a gente tem a vesícula biliar, tem a língua, tem os dentes como órgãos acessórios do processo digestivo. Tá? Aqui a gente tem a visualização num cadáver. O professor Tiago traz para a gente essa visualização em um cadáver. Aqui em cima a gente tem o diafragma, o nosso músculo da respiração. Por que a gente trabalha a digestão logo depois da respiração? A gente trabalha porque eles vão compartilhar a cavidade oral, né, a boca. A gente também pode respirar pela boca. Pode a faringe pode também estar associada a esses dois sistemas respiratórios, e aí a gente viu que a faringe ela vai se bifurcar e a gente tem o esôfago levando o bolo alimentar e a laringe vai levar o ar para os pulmões. Então aqui a gente tem o diafragma, que é o músculo da respiração. A gente tem aqui o aumento maior. O aumento maior é essa capa de gordura que a gente vai falar, que recobre aqui o estômago e o começo do intestino delgado. A gente tem o colo transverso, a gente tem o jejuno. Olha a estrutura do jejuno toda, a parte do intestino delgado. Aqui a gente tem o íleo. Aqui nessa conexão, aqui nessa região, a gente vai ter a conexão com o intestino grosso. Tá? Então a gente tem o colo descendente, a gente tem o colo ascendente, a gente tem o colo transverso, que está escondido aqui atrás do aumento. Tá? Toda a organização do nosso sistema digestório, que está dentro do nosso abdômen, né? Lembrando que o trato digestório começa pela boca. Agora, quais são as finalidades do sistema digestório? Então, a gente pode classificar 6 diferentes finalidades. A primeira finalidade é a ingestão de água e alimentos, né? Então, a partir da cavidade oral, a gente vai obter alimentos maciços, né? E os alimentos líquidos, como água, sucos, refrigerantes, essas outras coisas. Então, primeiro o processo é a ingestão, é a capacidade de obter do meio externo ao organismo para o meio interno ao organismo a partir da cavidade oral. Outra função é a secreção.
Algumas células do trato gastrointestinal, elas liberam muitas substâncias, como enzimas digestivas, como proteínas, como gorduras, que vão ajudar o processo de digestão dos alimentos. Então, é calculado que a somatória de todas essas células pode chegar à secreção de até 7 litros de substância líquida, não necessariamente só água, né? De substância líquida, como a água, os ácidos gástricos, os tampões para regulação do pH do estômago, as enzimas digestivas e uma série de outras substâncias que vão ajudar na decomposição dessa organização complexa a partir da decomposição em suas unidades fundamentais, para a partir disso a absorção pela célula. Ok, além dessa capacidade química que nós temos, a gente também tem essa mistura e propulsão. Então, o sistema digestório, ele vai, a partir dos seus movimentos peristálticos, que é a contração e relaxamento da sua musculatura, fazer com que haja uma mistura do bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele vai sendo misturado com as substâncias, de forma com que o suco gástrico, de forma com que os sucos biliares se associem, alcancem todo o bolo alimentar, para a partir daí fazer a sua digestão. Esse processo é desencadeado pela contração e relaxamento dos músculos do sistema digestório, que a gente chama de peristaltismo, né? Então, esse peristaltismo vai fazer essas contrações, que também vão direcionar o bolo alimentar da boca até o ânus. Então, esse bolo alimentar, ele vai sendo processado, vai tendo os seus nutrientes removidos, e o que resta no intestino grosso a gente chama já de bolo fecal. É toda a matéria orgânica que a gente não absorveu durante o processo de digestão. Ela já passou por um processo de metabolização pelas bactérias no intestino, na nossa microbiota normal, retirada de água para formar o que a gente chama de bolo fecal, que vai ser eliminado pelo ânus, tá? Vai ser excretado pelo ânus. A gente tem os processos de digestão também, processo de digestão químico e digestão mecânico. Como assim, Ruth, digestão mecânico? Quando a gente está mastigando o alimento, quando a gente está mastigando o nosso bolo alimentar, a gente já inicia o processo de digestão. A gente vai ver que os dentes são extremamente importantes nesse processamento, com a trituração do alimento, do bolo alimentar, a utilização de enzimas digestivas já no início da boca para quebrar açúcares, para dissolver gorduras, e a partir disso essa digestão ela continua. Então a gente tem a digestão mecânica pela utilização dos dentes e também pelos movimentos peristálticos, que vão triturando esse alimento. Quer dizer, vão triturar assim como os dentes? Não, eles vão misturando, vão decompondo, vão dissociando os pedaços que possam ter ficado ainda maiores por esses movimentos. Isso a gente chama de digestão mecânica. Os processos químicos são a utilização dos líquidos biliares, dos ácidos, os ácidos gástricos, as enzimas digestivas e todos esses aparatos químicos que a gente vai usar para quebrar e degradar o alimento em suas partes menores. Como assim partes menores, Hudson? É um micro pedacinho? Não, a gente está falando de proteína, de carboidrato, de ácido nucleicos, de lipídios. Então eu comi lá uma picanha, ó, gordurosa picanha, que delícia de alimento. Hoje está um absurdo de caro, né? Quase ninguém está comendo picanha, né? Faz tempo que eu não como uma boa picanha, mas eu ainda tenho lembrança do tempo que a gente conseguia comprar picanha. O que que acontece? Você corta aquela picanha suculenta, lá tem proteína, tem açúcar, tem gordura, então você coloca na boca, começa a mastigar e ali você começa a digestão mecânica. A partir do movimento da deglutição, quando você engole, ela chega no estômago e passa a ser digerida por ácidos gástricos, né, que vão decompor em suas menores estruturas, seus menores pedaços. Mas que pedaço é esse? É pedaços pequenininhos de picanha? Não, é em suas proteínas, nas suas gorduras, nos seus lipídios e até nos seus ácidos nucleicos, tudo bem?
Pode ser mecânica, dentro de contração do estômago e intestino, e química, as enzimas digestivas são os dois processos de digestão que nós temos. Temos o processo de absorção. A partir do momento que a gente triturou todo o alimento, decompôs o alimento nas suas partes menores, suas partes fundamentais, é preciso que a gente absorva esses alimentos. Isso vai acontecer no intestino, né? Então a gente tem a passagem de pequenozinhos moléculas, como aminoácidos, que são os elementos das proteínas, monossacarídeos, que são açúcares individuais, ácidos graxos, que são as gorduras, e bases nitrogenadas, que são os ácidos nucleicos obtidos a partir daquela alimentação. Para o líquido intersticial, que a gente já viu, que é o líquido que banha os tecidos, alcançando o sistema circulatório e o sistema linfático para a distribuição desses nutrientes que são absorvidos nos intestinos para o resto do corpo. E por fim a gente tem a excreção ou defecação. O professor aqui traz o termo defecação, mas o termo mais comum é o processo de excreção, que é a eliminação desses resíduos que não foram utilizados. Então, a partir da nossa eficiência, a gente pode retirar mais ou menos nutrientes a partir dos alimentos. Então, o que acontece? O que a gente não absorveu, essas substâncias indigeríveis, as bactérias a elas associadas, a matéria digerida não absorvida vai ser eliminada nas fezes, vai ser o bolo fecal. Ele vai passar pelo intestino delgado, chegar no intestino grosso vai ser retirado um pouquinho de nutrientes que ainda pode ser tirado, vai ser desidratado para formar as fezes e assim a defecação ou a excreção desses rejeitos orgânicos do nosso processo digestivo. Tudo bem? Então a gente também pode dividir o nosso trato intestinal em camadas, da camada mais internas para camadas mais externas. A camada mais interna a gente chama de túnica mucosa. A segunda camada de dentro para fora, de interno para externo, é a tela submucosa. Depois nós temos a túnica muscular, a túnica serosa é a parte mais externa do nosso trato gastrointestinal. O aumento maior é a capa de gordura que a gente viu na foto anterior, que vai cobrir o colo transverso e o intestino delgado, assim como o estômago. Então aquela camada de gordura que está contida aqui na parte superior do abdômen é chamada de aumento maior. Mas o que a túnica mucosa faz? A túnica mucosa é uma membrana mais interna do trato gastrointestinal, como a gente já havia comentado, composta de uma camada de tecido epitelial, uma camada de tecido conjuntivo e uma fina camada de musculatura lisa, o que vai permitir essa contração das pregas, que aumentam o volume da superfície do nosso trato gastrointestinal. Elas também contêm nódulos linfáticos que vão ajudar na proteção contra patógenos. Lembra que os nódulos linfáticos eles também estão associados à imunidade, porque as células do sistema imunológico chegam pela corrente sanguínea, fazem o processo de diapedese, alcançam o tecido, fazem o processo de eliminação de patógenos e voltam a partir da circulação linfática para os linfonodos, onde eles vão voltar para a corrente sanguínea. Então, a circulação linfática também está relacionada à imunidade e à proteção contra patógenos. Na segunda camada, a segunda camada, lembrando, do ponto mais interno para o ponto mais externo, é a tela submucosa. Essa daqui contém os vasos sanguíneos para nutrição da túnica mucosa. Perceba que na túnica mucosa a gente não tem vasos sanguíneos. Aqui a gente vai ter os vasos linfáticos mais calibrosos, né? A gente tem nódulos linfáticos e aqui a gente vai ter os vasos linfáticos, receptores de moléculas absorvidas. Contém também uma rede de neurônios que controlam a secreção e a motilidade do trato gastrointestinal. Como assim secreção? A gente não viu que os órgãos acessórios da digestão são órgãos que produzem secreções? As células podem produzir até 7 litros de secreção. Esses órgãos acessórios produzem essas secreções e jogam
essas secreções dentro do trato gastrointestinal, alcançando a túnica submucosa por essas secreções. A gente tem a túnica muscular. Como o nome sugere, é a camada de músculo liso e camada de músculo estriado que recobre a túnica submucosa e a túnica mucosa. A partir da túnica muscular, a gente tem essas contrações involuntárias que auxiliam fisicamente a degradação dos alimentos, como a gente viu na digestão mecânica, misturando-os às enzimas digestivas. Então, quando a gente está fazendo a digestão, se o nosso bolo alimentar ele ficasse estático, a parte externa ela teria contato com os sucos digestivos e as enzimas digestivas, mas o miolo, a parte interna, estaria isolado desse suco. O que os movimentos peristálticos fazem? Eles misturam esse bolo, fazendo com que todas as partes do bolo alimentar entrem em contato com os sucos digestivos, favorecendo a digestão, fazendo com que a digestão seja mais eficiente e mais rápida para a obtenção dos nossos nutrientes. E por fim a gente tem a túnica serosa, que é ou o peritônio, né? É uma camada que recobre toda essa superfície. Então a gente tem, quando a gente faz um corte no indivíduo, a primeira camada que a gente vê é a túnica serosa, que a gente chama de peritônio. É uma membrana que recobre todo o nosso trato gastrointestinal. O que ela faz? A camada mais externa do gastrointestinal, ela secreta líquidos serosos que vão facilitar que os órgãos deslizem uns aos outros. Esses movimentos peristálticos, os movimentos gerados no trato gastrointestinal, faz com que os músculos e os órgãos acessórios e os intestinos ele entrem em contato direto fisicamente com o nosso tecido de revestimento, né? nossa pele, o que recobre. A túnica serosa ou o peritônio, ele impede um atrito e ferir esses tecidos. Então, ele como que lubrifica essa interação para que haja perfeitamente o contato, a fricção, sem gerar nenhuma lesão nos nossos tecidos. Então, aqui a gente tem a figura. Aqui é a parte mais externa e aqui a parte mais interna. Então, a gente vai começar com a parte mais interna, que é a túnica mucosa. Essa região aqui, ó. Então, aqui está vindo da boca, aí vai passar pelo esôfago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, até chegar ao ânus. Então, todo o nosso trato ele é formado basicamente por um tubo, com a exceção do estômago, que é quando a gente tem uma expansão desse tubo para o acúmulo do alimento ali. Então a gente vai ter a túnica mucosa, a parte mais interna, que é formada pelo epitélio, pela lâmina própria, que é o tecido conjuntivo que reveste o epitélio, e a lâmina muscular, que vai ajudar esses movimentos. Depois disso a gente tem a túnica submucosa. A gente tem aqui, ó, essa túnica aqui que contém os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, que vão trazer a irrigação e o processo de drenagem para a túnica muscular. Depois a gente tem a túnica muscular, onde a gente vai ter o músculo liso e o músculo estriado, que vão permitir a orientação do bolo alimentar para o prosseguimento do processo de digestão dentro do nosso trato gastrointestinal. E a gente tem aqui a túnica serosa, que vai recobrir, é uma camada que recobre aqui, ó, essa estrutura, impedindo a fricção entre os diferentes órgãos e os órgãos com a pele, né? Então, é um tecido conjuntivo areolar e o tecido epitelial, que constituem a túnica serosa. Aqui a gente tem o que a gente estava falando ainda agora. Aqui a gente tem o colo transverso, que está recoberto pelo aumento maior. Esse aumento maior agora está para cima, tá vendo? Ele recobre tudo aqui e aqui ele foi colocado para cima. Então a gente vê aqui o estômago. O estômago vai se associar ao intestino delgado. O intestino delgado tem as suas diferentes partes, alcança o ilho, tem o jejum, tem
é melhor falar o que está. Fígado está aqui. O estômago, se eu fico falando sem as figuras, eu acabo prejudicando. A figura para mostrar o intestino está aqui, ó. Então aqui é o fígado, o estômago. Aqui a gente tem o colo transverso, a parte do intestino grosso que atravessa o nosso corpo. Aí aqui a gente tem o aumento maior. E aqui a gente tem a bexiga urinária, tá? Que a gente vai trabalhar no sistema geniturinário. Aqui a gente tem um aumento maior para cima. Aqui dá para ver perfeitamente o colo transverso. Aqui a gente tem a parte do jejuno, que é a parte medial do intestino delgado. A gente tem o colo descendente do intestino grosso. O ilho, que é a ligação entre o intestino delgado e o intestino grosso. O colo sigmoide e novamente a bexiga. Aqui o nosso jejuno está puxado de lado. Perceba que ele fica por cima do mesentério aqui, que é essa região aqui no abdômen. Então, para que a gente conseguisse ver o mesentério, o esquema colocou o jejuno puxado lateralmente, tá vendo? Por isso que ele está aqui na lateral, mas ele é aqui na frente para que a gente conseguisse ver o mesentério. Beleza, então como a gente viu, o nosso trato gastrointestinal ele começa pela boca. Então, na boca, a gente vai ter o início da digestão dos alimentos. Mas a boca ela já é uma estrutura bastante complexa, formada por diferentes partes. E cada parte tem uma função. Por exemplo, a gente tem os lábios, o lábio superior e o lábio inferior. A gente tem o palato duro, que é essa parte do céu da boca. A gente tem o palato mole, que é a região mais profunda do nosso céu da boca. A gente tem a língua e tem as glândulas salivares. Além disso, a gente tem as bochechas, né, que vão delimitar a movimentação do bolo alimentar dentro da cavidade oral. Então, o que são e para que servem os lábios? Os lábios, eles são recobertos por pele para o lado de fora, por isso que eles são mais ásperos, e por dentro eles são recobertos por uma mucosa, a mucosa oral. Então, eles são mais macios e são mais lubrificados do lado de dentro. As bochechas auxiliam a manter o alimento no alcance dos dentes. Inclusive, não sei se acontece muito com vocês, de vez em quando eu dou uma mordida na própria bochecha. E se você tentar fazer isso, tente fazer isso em casa. Morder a sua própria bochecha. Tenta morder. Conseguiu? Não, né? Não conheci ninguém. Se você conseguiu, me fale depois, porque eu ainda não conheci ninguém que consiga morder a própria bochecha. Se você consegue morder a própria bochecha, provavelmente você tem algum desvio na sua arcada dentária, tá? Porque não é para a gente fazer isso. Só que se eu não consigo fazer isso voluntariamente, como é que eu mordo a bochecha enquanto eu estou comendo churrasco, por exemplo? Também não sei. Não adianta me olhar com essa cara que eu não faço a mínima ideia. Também nunca vi nenhuma resposta em lugar nenhum a respeito de como é que eu voluntariamente não consigo morder minha bochecha e involuntariamente eu consigo soltar o dente nela, chegar a machucar devido a essa mordida. As bochechas elas vão impedir que o bolo alimentar ele se desloque para fora do alcance dos dentes, né? Então os dentes eles precisam ter contato com o bolo alimentar para fazer essa trituração do alimento inicial para começar a digestão ainda na boca. E também auxiliam na fala, né? Então a nossa boca ela ecoa a nossa voz, a vocalização é realizada pela passagem do ar pelas cordas vocais. Então a boca também, como é uma caixa acústica, ela faz com que nós escutemos a nossa voz diferente do que ela é projetada. Eu não sabia que eu tinha uma voz tão estranha até ouvir pela primeira vez um áudio no WhatsApp. Eu peguei, mandei o áudio do WhatsApp assim que foi possível essa funcionalidade, mandei o áudio para minha esposa e eu tenho a mania de escutar o áudio para ver se não falei nenhuma besteira ou nada muito errado, senão eu apago. Aí o que eu faço? Porque meu cérebro ele funciona de forma diferente. Não é porque eu estou pensando uma coisa que minha boca fale a coisa que eu estou pensando. Às vezes a minha boca tem vontade própria, ela sai falando coisas sozinhas. Daí o que acontece? Eu ouço novamente para ver se eu não falei nenhuma besteira.
E quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, quem é que está falando? Meu Deus, será que o microfone do telefone está quebrado? Aí desencanei. Aí falei com a minha esposa, você viu que a minha voz saiu muito diferente no áudio que eu te mandei? Ela falou, não, sua voz saiu igual. Falei, minha voz saiu igual? Ela falou, é. Eu falei, eu falo daquele jeito. Ela falou, fala daquele jeitinho. Falei, meu Deus, coitado dos meus alunos, minha voz é muito irritante. Eu achei que eu era tipo Sean Connery, porque dentro da minha cabeça ela ecoa mais grave do que ela é. Ela parece a Chiquinha, parece a Chiquinha falando. O palato duro é a parte que a gente já viu que é composta pelas maxilas e pelo osso palatino, né, que é a maior parte do céu da boca. É essa região mais dura que a gente consegue tocar. O palato mole é aquele que quando a gente tenta tocar já começa a dar vontade de golfar, de vomitar, né? Então ele compõe o restante do céu da boca, é o músculo é muscular e contém a vulva palatina. A vulva palatina é aquela amêndoa lá do fundo da garganta. Essa daqui que dá a sensação de vômito, né? Essa é a vulva palatina. Então, durante a deglutição, quando a gente vai engolir, a vulva palatina ela é empurrada para cima, o que evita com que os alimentos saiam da nossa boca para o nosso nariz, a não ser quando você espirra. Quando você espirra, a pressão do ar é tão grande que ele empurra mesmo os alimentos pelo seu nariz. Já teve vontade de espirrar enquanto estava almoçando, estava comendo alguma coisa? É terrível, isso mesmo, porque a nossa mucosa nasal não está preparada para passar substâncias sólidas por lá. Então, quando a gente está mastigando alguma coisa e tenta espirrar, a gente aí sai comida pelo nariz, porque a vulva ela foi forçada para trás por causa da pressão do espirro, e aí o alimento saiu da boca, passou pelas nossas narinas e saiu do nosso corpo. Além disso, a gente tem a língua, né? A língua é o órgão digestório acessório, porque a língua ela vai movimentar o bolo alimentar para que os dentes alcancem esse bolo alimentar, e às vezes também, naturalmente, você morde a língua, involuntariamente, né? Voluntariamente, todo mundo é capaz de morder a língua. Eu tiro bifes enormes da minha língua, sangra um absurdo, por causa das dentadas que eu dou na língua, por causa desse movimento que ela faz, que ajuda a mastigação, moldam o bolo alimentar e auxiliam na deglutição. A gente vai ver que a língua, quando a gente vai engolir, ela é forçada para o céu da boca, o que faz uma ladeira que joga o alimento na faringe e vai ser levado da faringe até o esôfago. E a gente tem os órgãos, as glândulas salivares. A gente viu lá que a gente tem várias glândulas salivares, a parótida, as submandibulares, as sublinguais. Essas glândulas salivares, elas secretam a nossa saliva, né? O que é a saliva? 99,5% da saliva é água, e o 0,5% são os sucos, são o que? Enzimas, como a amilase salivar. O que a amilase salivar faz? Ela decompõe carboidratos, ela inicia a decomposição dos açúcares complexos, os polissacarídeos. A lisozima é uma enzima que quebra membrana plasmática, aquelas camadas lipídicas, dupla camada lipídica. A lisozima não pode ver uma daquela que ela manda ver. O que acontece? Acontece para proteger a nossa cavidade oral de bactérias e protege nossos dentes e nossas mucosas. Ah, Ruth, então quer dizer que a lisozima ela elimina, ela esteriliza a nossa boca? Não, basta você dar uma cheirada no seu hálito pela manhã. Por quê? Porque as bactérias elas ficam entre essas reentrâncias aqui. Quando a gente não passa o fio dental, fica comida ali, fica carboidrato, proteína, gordura entre os dentes. Então, nessa região, a gente vai crescer as bactérias com esses nutrientes. Mas e a lisozima? A lisozima é produzida substancialmente quando a gente tem saliva, tá? Quando a gente está falando. Estou falando com você, por exemplo, agora eu não estou salivando. Agora, quando você vê um prato cheiroso, outra coisa bastante interessante, a digestão ela começa antes de o corpo entrar em contato
com o alimento, só pela visão do alimento, pelo cheiro do alimento. A primeira coisa, o primeiro contato que você tem é com o cheiro. Então, quando você está cheirando alguma coisa, você já está deglutindo aquilo, você já está digerindo aquilo. Para as coisas ruins também. Tá? O que é o cheiro? Nada mais é do que a liberação de pequenas partículas voláteis. Então, quando você inspira, você pega a narina e joga na faringe. Quando passa da cavidade nasal para a faringe, passa pela faringe oral também. Então, o gás que você inalou, ele invade a boca, se deposita sobre a língua. Quando ele deposita sobre a língua, ele ativa as glândulas salivares. Então, pelo cheiro, você já começou a deglutir aquele alimento, aquele prato. Então, a pizza vem chegando, aquela pizza bem quentinha, que você está na mesa esperando, porque você chega lá, com 35 segundos o cara traz o prato e os talheres. Mas a pizza vem bem depois. E aí você fica olhando para aquele prato vazio, olha para a mesa do lado, o pessoal já está comendo. Aí fala, meu Deus, minha pizza está demorando muito. Aí quando você vê uma pessoa saindo com a pizza lá de dentro, você fala, é a minha. Ele vem andando na sua direção, você já consegue sentir o gosto da pizza e começa a salivar. Começou a salivar agora? Não é? Só pela lembrança, a ativação do seu sistema nervoso autônomo ativa as suas glândulas salivares, porque o seu corpo está se preparando para a obter alimentação. Então a digestão, ela começa mesmo antes, quando você vê, quando você sente o cheiro, quando você lembra da alimentação, seu corpo já reage a isso, ativando suas glândulas salivares. Então aqui a gente tem a estrutura da nossa boca, lábio superior, lábio inferior. Aqui a gente tem os dentes, são 16 dentes nos adultos, tá? Nos adultos a gente tem 16 dentes, adultos acima dos 23, 24 anos, que a gente já tem o último par de dentes molares nasceram, o dente do juízo, que é chamado, né? Então a gente tem 4 pares de dente incisivo, quando a gente está com a carne do churrasco está dura. O que você faz? Você coloca lá no fundo da mandíbula e arranca, você coloca aqui do lado no canino e arranca. Não, você coloca aqui na frente, porque esses dentes, eles são especializados em cortar, né, que são os dentes incisivos. Então, segura ele aqui e puxa. Então, existe anos para um churrasqueiro acertar o ponto da carne. Anos de prática. Você vai treinando. Porque quanto mais suculenta for a carne, mais macia ela é. As proteínas ainda não foram completamente desnaturadas, ainda tem muito líquido. Ela é muito macia, a carne. Agora, quando você passa do ponto, a carne queima, aí ela fica dura. O que você faz? Você tem que puxar. Ou então você joga lá para os molares, os dentes lá de trás. Então a gente tem 6 molares, 3 esquerdos e 3 direitos no indivíduo que tem todos os dentes, né? Eu, por exemplo, não tenho mais todos esses, mandei arrancar esses últimos molares aqui porque eles estavam desalinhando minha arcada dentária. Dói uma barbaridade, a gente fica com a cara inchada um tempão, mas vale a pena porque ele entorta, quando ele vai nascendo, ele entorta toda a arcada dentária. O que acontece? Quando a carne está muito dura, tu joga lá para trás a carne, lá para os molares, porque eles são especializados em esmagar, em triturar. Então você começa a mastigar a carne aqui, ó, no fundo da mandíbula. Joga para um lado, mastiga, joga para o outro, mastiga, joga para o outro, mastiga. Você se cansa de mastigar, tenta engolir ela inteira, aí sai rasgando laringe e esôfago afora. Você sente ela passar por trás do coração até fazer plum no estômago. Aí você fala, meu Deus, da próxima vez eu vou pegar um pedacinho menor. Isso daqui é porque você não mastigou o suficiente. A gente desenvolve um mecanismo de mastigação. Os médicos lá falam que você tem que mastigar 32 vezes para conseguir engolir. Tem gente que nem mastiga, só coloca na boca, joga para um lado, joga para o outro e engole, joga para um lado, joga para o outro e engole. Esse processo prejudica muito o processo de digestão, porque o alimento ainda chega íntegro
ao estômago. Ele precisa, não passou a parte inicial da digestão, que é a digestão mecânica, o processo de trituração, de moedura desse alimento para alcançar o estômago, ele chega inteiro. Esses dias eu vi um GIF de uma mulher vestida de Mulher Maravilha, que ela engole uma salsicha assim, ela faz assim, ó, engole, aí o Batman e o Super-Homem se olham um pro outro assim. Por que eles se olham espantados? Porque quando passa alguma coisa pela úvula, a gente tem esse reflexo do engasgo, né? O reflexo do vômito, e ela consegue fazer isso por um processo de treinamento. Então ela treina a impedir o reflexo de vômito ou de engasgo por causa do contato do alimento com a úvula, não com a úvula, tá bom? Então entre os dentes incisivos e os dentes molares, a gente tem os premolares, 4 dentes premolares, 2 esquerdos, e a gente tem os 2 dentes caninos, um direito e um esquerdo. A gente tem a mesma configuração na parte superior da nossa maxila, tá? A gente tem a mandíbula e a maxila, parte superior. Aí aqui a gente tem a língua com a sua estrutura triangular. Por baixo da língua a gente tem uma ligação da língua com a parte inferior da nossa boca, que está o tecido associado à nossa mandíbula, que é chamado de frênulo da língua, né, que é o freio da língua. Já ouviram falar, fulano de tal não tem freio na língua? Isso daqui, ó, é derivado do frênulo. Por que um fulano não tem freio na língua? Porque a língua dele não para de se mexer, ele não para de falar. Por isso que ele não tem frênulo na língua. Porque sem o frênulo na língua, a gente poderia engolir a própria língua. Então a gente tem essa barreira mecânica que impede que a língua vá muito para a cavidade interna da boca. Ok? Além disso, a gente tem as aberturas para as glândulas salivares. Aqui a gente tem a abertura próximo ao frênulo da língua, na base do frênulo da língua, a gente tem a abertura do ducto da glândula submandibular. Além disso, a gente ainda tem as gengivas, que é a parte do tecido que recobre a raiz do dente, né? A gente tem o que? Palato mole, palato duro, as bochechas, os dentes, é isso tudo. É isso que a gente tem ainda as outras estruturas das glândulas salivares aqui na nossa boca. A digestão, ela se inicia pela boca. Então a gente já viu que a digestão mecânica é a trituração dos dentes, e a gente começa a fazer digestão química também liberando enzimas, como a amilase, que vão degradar os carboidratos. Então os dentes incisivos, eles são especializados em cortar, os caninos em lacerar, rasgar os alimentos. A gente usava muito dente canino quando a gente comia carne crua. Né? Quando a gente comia carne crua, você tinha que segurar, e aí os incisivos, eles não são muito bons para segurar. Se você puxar, ele escapa. Agora, o canino, por ter ser pontiagudo, ele fura e trava, e aí você consegue fazer essas lacerações, né? Então, cortar é diferente de lacerar. Cortar é fatiar, lacerar é rasgar, tá? Os premolares, os premolares e os molares, eles esmagam e trituram o alimento, participam todos num conjunto na mastigação. Uns alimentos a gente usa os dentes incisivos, outros a gente usa os dentes caninos, outros os molares e os premolares. A movimentação da língua vai fazer essa mistura do bolo alimentar e a saliva, fazendo essa mistura, esse bolo que é facilmente deglutido. Facilmente deglutido quando você mastiga direito. Quando você não mastiga direito, está com pressa. Eita, cheguei atrasado do trabalho, já tenho que voltar, não vou nem conseguir tomar banho, só vou engolir. Quando você faz isso, você mastiga pouco e tenta engolir,
O bolo alimentar tem pouca lubrificação, os pedaços ainda estão muito grandes. O esôfago, ele tem só 2,5 cm de diâmetro, então aquele bolo alimentar ele desce rasgando, porque ele não está perfeitamente digerido, ou ele não está perfeitamente preparado, melhor dizendo, para a deglutição. A amilase salivar, como a gente viu, também já é um mecanismo de digestão química que inicia na boca. Ela vai degradar o amido. Amido é o polissacarídeo de reserva nos vegetais. Então, nos animais, a gente tem o glicogênio como polissacarídeo de reserva. No amido, nos vegetais, a gente tem o amido como polissacarídeo de reserva. Então, quando você come batata, por exemplo, tem coisa melhor do que batata frita, batata cozida, batata assada. Batata de todo jeito é uma delícia. Só que ela tem muito amido. Por quê? Porque esse tubérculo ele é responsável pelo armazenamento da energia da planta. Então ele tem muito amido. Então quando a gente começa, come aquela batata frita que ela faz croque por fora e ela tá macinha por dentro, o amido ele se espalha pela nossa boca e a amilase salivar ela já começa a decompor esse polissacarídeo, que é uma estrutura com milhares de moléculas de glicose unidas, ela começa a quebrar isso porque a gente não consegue absorver, nossas células não conseguem absorver uma estrutura tão complexa e ela começa a decompor isso nas suas partes menores. Quando você come um animal, um porco, uma galinha, o polissacarídeo de reserva não é amido, é o glicogênio. O glicogênio ele está organizado de forma diferente, mas também é composto de glicose. A amilase salivar também vai decompor esse polissacarídeo para formar as subunidades de glicose. A célula vai absorver glicose simples. Se ela tiver complexada, seja em disacarídeo, que é duas glicoses ligadas, sejam em trissacarídeos, 3, dextrina, várias moléculas de glicose ligadas, a célula não consegue absorver. Então a gente precisa decompor esses elementos todos em sua unidade fundamental, que é a glicose, para a partir daí a gente conseguir absorver essa glicose que vai ser disponibilizada na corrente sanguínea, vai alcançar o fígado para ser armazenada ou vai ser armazenada no músculo para finalidade de atividade física ou exercício. Aqui a gente tem a amilase produzida na boca. O pH da boca é mais ou menos 7, 7,3, 7,4, 7. Tá? O que acontece? Quando ela chega no estômago, o pH do estômago é 3. Essa amilase ela vai ser desativada pelo suco gástrico. O ácido gástrico vai decompor a própria proteína. Só que ela ainda age por cerca de alguns minutos, por cerca de 1 hora, quebrando os açúcares antes do sistema do suco gástrico conseguir dissolver a enzima e ela parar de funcionar. Então esse processo de digestão ele já começa na boca e alcança o estômago e permanece ativo como a amilase por alguns minutos até a sua decomposição pelo suco gástrico. Aqui tem o exemplo, um videozinho mostrando. Então você pegou lá o seu arroz, a língua joga o arroz para os diferentes dentes, pré-molares e molares, para eles esmagarem esse bolo alimentar. Quando ele está perfeitamente lubrificado, esmagado, a língua encosta no palato duro, veja lá, e força o bolo alimentar a faringe abaixo. Veja aqui, ó, a gente tem aqui a epiglote. Deixa eu voltar. Que impede que o bolo alimentar alcance a faringe e ele orienta o bolo alimentar para o esôfago, tá? Então lá, vai novamente, pega o arroz, a língua movimenta, é nessa hora que a gente morde a língua, joga o bolo alimentar para os pré-molares e para os molares, coloca bastante saliva e aí, ó, a língua empurra, ó, aqui, ó, a epiglote, fecha a laringe e permite que o bolo alimentar alcance o esôfago. A laringe, como a gente viu no sistema respiratório, vai
vai desembocar nos pulmões. Quando a gente engasga, é porque isso daqui, ó, o alimento acontece muito com líquido. O que que acontece com o líquido? Você engole um pouco, o líquido passa por essa cavidade e alcança a laringe, chegando nos pulmões. Aí você afoga no seco. Por quê? Porque a epiglote não foi ativada de maneira adequada para bloquear o bolo alimentar. Então aqui a gente tem, chega na última parte da nossa aula falando sobre o esôfago. Esse esôfago é esse túbulo muscular que é revestido por epitélio estratificado. Se inicia na parte laríngea da faringe e conecta-se à parte superior do estômago. Então a gente tem a faringe, aí vai se bifurcar em laringe e esôfago. A laringe vai levar ar para os pulmões, o esôfago vai trazer a comida para o estômago. O esôfago tem em média 25 centímetros, tá? Do seu ponto de origem até o contato com o estômago. Então aqui a gente tem a deglutição, que é o movimento do bolo alimentar na boca até alcançar o estômago. Novamente, a gente vai mastigar o arrozinho, tá aqui o bolo alimentar. A gente vai mastigar o arrozinho, vai jogar para os premolares, jogar para os molares, misturar ele com saliva, misturar ele com a amilase, com a lisozima, e aí a nossa língua vai para o céu da boca, vai para o palato duro. Quando ela vai para o palato duro, ela forma essa ladeira, forma uma ladeira aqui, ó. E aí essa ladeira vai fazer o seguinte: o resto da língua vai alcançando o palato mole, fazendo com que o bolo alimentar ele entre na faringe. Aqui nessa bifurcação aqui, ó, a gente tem a epiglote, aqui, ó, epiglote, laringe, epiglote, esôfago. Então aqui a gente tem a vulva, perdão, pessoal, pelo amor de Deus, tá vendo? É isso que eu tô falando, que eu tenho que escutar os meus áudios por causa disso. Eu penso numa coisa e a boca fala outra. Eu tô lendo aqui, ó, úvula, e eu tô falando vulva, é úvula, perdão, tá? Então toda vez se eu falei e não percebi, lembrem-se que é sempre úvula, tá? Então a úvula vai ser empurrada para cima, evitando que o alimento alcance a parte nasofaríngea, né, a cavidade nasal. A gente tem a parte oral da faringe, e aí a gente tem a bifurcação na laringe e esôfago. Aqui a epiglote vai impedir que o bolo alimentar alcance a faringe e jogá-lo no esôfago. A partir do contato com o esôfago, ele vai ser transportado pelo movimento de contração dos músculos circulares e longitudinais do esôfago para fazer com que esse bolo alimentar ele se desloque até chegar ao estômago, tá? Então essa é a etapa voluntária da deglutição. Então aqui é o mecanismo da musculatura. Então aqui o bolo alimentar já está no esôfago, tá? Então a gente tem a túnica muscular, que é a parte mais interna, quando a gente estava trabalhando logo no começo da aula, os componentes do trato gastrointestinal, a gente está falando, já falou da túnica muscular, que é a parte mais interna. Então a gente tem a contração da musculatura circular. A gente tem feixes de células musculares lisas que estão dispostas em círculo, tá? Então aqui está o lúmen, o espaço vazio e o tecido em volta, e as células elas estão dispostas assim, ó, em círculo. Por isso que a gente chama de musculatura circular. E o que a musculatura circular faz quando ela se aqui, ó, musculatura circular. O que ela faz quando ela se contrai? Ela aperta como um diafragma de uma lente, fazendo esse movimento aqui, ó, empurrando o bolo fecal para baixo. Associada a essa movimentação, a gente tem a musculatura longitudinal, que está disposta longitudinalmente, né? Que vai fazer também o auxílio a partir da contração, empurrando o bolo fecal desde a boca, a partir da faringe até, foi apertar o botão aqui, até
a entrada do estômago, tá? Quando o bolo alcança o estômago, ele vai entrar em contato com o suco gástrico, que preenche boa parte do estômago e aí faz a digestão do bolo alimentar. Ok, meus amores? O resto do conteúdo a gente trabalha na sexta-feira. Um abraço, espero que todos estejam bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e um beijo, até mais.